Hoje eu vou falar de uma lista, tem uma lista famosa do Napoleão Hill. Quem já leu Napoleão Hill aqui? Algum livro do Napoleão Hill? Não? Ninguém? Qual que você já leu, Vinícius? Ou só É conhece? o Mais Esperto que o Diabo. Isso eu não li ainda. Já E leu? Qual tem você leu, Gabriel? o Pense. Ai, como é que é? Pense em Deus. Porque esse eu tô Pense e pra. enriqueça. Isso. Só que esse eu ainda tô no inicinho. Eu comecei a ler esses dias. Napoleão Hill é um cara, são vários livros, né? Tem as 13 Leis do Sucesso, tem esse Pense e Enriqueça, Mais Esperto que o Diabo. É um autor que está provado pelo tempo e que os ensinamentos dele, por mais sejam antigos, se mantêm atualizados. Isso define bons livros, tá? Sempre vai definir bons livros. Caras que estão aí há mais de séculos aí com conhecimento atualizado. E no livro, né, em alguns livros, mas no Pense e Enriqueça, que eles tiverem curiosidade também, é uma lista muito famosa que muita gente acaba debatendo, conversando sobre os 30, né? As 30 causas, as 30 questões ali e motivos que te levam ao fracasso. Então, Napoleão Hill traz isso. Tem alguns que estendem para 32 e tal, enfim. Aqui eu não lembro se veio a lista completa. Então, tem aqui algumas questões, tá, que podem atrapalhar a gente de obter sucesso, tá? Não só obter sucesso, mas se manter, né? Porque você não compra o sucesso. Eu sempre digo, sucesso a gente aluga, né? Você tem que pagar todo dia, mas que, né, impedem às vezes, dificultam, né, a gente avançar e trazem, fracasso ali e limitações. A primeira coisa aqui, ó, e tem isso daqui, mas a gente vê várias histórias de superação hoje, mas é questão, né, da hereditariedade desfavorável, né? Obstáculos, por exemplo, o cara que nasce sem braços, ou tem um acidente e tem problemas mentais, um cara que nasce com síndrome de Down, né? Até hoje a gente aqui na reunião falou sobre a questão do TDAH, que na verdade é uma questão fisiológica, né? Que é uma disfunção fisiológica que a pessoa tem. Alguns falam que tem, não tem, mas nunca vai lá ver se tem a disfunção ou não. E que acabam trazendo certo prejuízo ali para a gente conseguir avançar. Claro que a medicina hoje traz várias questões, né? Mas, por exemplo, a gente, né? Falando a gente, eu tenho pessoas próximas aqui que acabam tendo certa limitação, perde-se tempo por conta dessas disfunções e precisam de ajuda de terceiro, tá? Então, essa é a primeira coisa, você não tem muito o que fazer, né? Mas hoje, mesmo assim, esse ponto aqui dá para se vencer. Agora, o segundo item dessa lista dos fracassos, que é uma coisa simples, né? Mas que toma tempo e precisa ser descrita e atualizada constantemente, é o que impede a maioria, é o que leva a maioria, né? Lembrando aqueles três blocos que a gente tem: o pensamento do pobre, o pensamento da classe média e o pensamento do rico. A maioria fica aqui no pobre e na classe média, e esses dois blocos que nós temos não avançam justamente por conta desse passo 2. As pessoas não têm um propósito definido na vida. E até a gente mandei aquelas 6 perguntas justamente para você descrever. Quem descreveu aqui o propósito? Vocês lembram das 6 perguntas? Vou voltar aqui, ó. Abrir aqui para vocês, esse material tá aqui, ó. Quem que respondeu aquelas 6 perguntas aqui, ó, né? Que nós mandamos aqui. Você tem aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Quem tá aí com a gente? Bruno, Gabriel respondeu? Bruno? Tá Não. vendo, ó? Gabriel não respondeu. Vou abrir aqui as 6 perguntas aqui, ó. A gente ver aqui. Você lembra em qual aula que tá, Brenda? Aí, ó, eu acho que é nessa aí de baixo. Aqui, ó. Tá? Quais são as 6 perguntas aqui, ó? Fixe em sua mente, né? Isso aqui é uma possibilidade de desenho de propósito que tem a ver com dinheiro. Depois você vai arranjar o como e o porquê. Por quê, para quê e assim sucessivamente. Mas fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Não basta apenas dizer, quero muito dinheiro. Seja preciso quanto ao montante. Tá? Qual foi o primeiro montante que eu defini quando eu escrevi isso aqui? Né? Jacques, o primeiro montante que eu defini foi 100 milhões. Né?
e hoje eu tenho um novo valor aqui que é 1 bilhão. 2, determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Eu falei o quê? 2 coisas, né? Carros, eu defini um percentual que eu vou gastar sobre carros do meu patrimônio. E 2, não ter residência própria no ser para investimento. 3, a data definitiva. Eu tenho 2 datas. Tem uma que eu estabeleci lá, que eram para 10 anos, né? E agora eu tenho a outra para 20 anos, 22 anos. 4, crie um plano. Já tenho o plano criado. E ele vai se incrementando a cada etapa. Eu sempre estou procurando como acelerar esse plano, né? Escreva uma declaração clara, concisa, sobre o montante para ser adquirido. O meu está escrito na planilha Excel. Prazo, plano, voz alta. Eu não leio em voz alta, mas eu sempre estou revisitando isso daí. Sempre olhando, sempre fazendo conta. Todo mês que eu faço atualização disso, eu refaço a conta de novo. Então, voltando aqui na nossa aula, esse propósito aqui, que é o porquê, o para quê. Para que o Jackson quer 100 milhões? Né? Eu fiquei perguntando, até falei que ia gravar o vídeo lá nas redes sociais, vou gravar e vou antecipar para vocês aqui. E eu fiquei perguntando para Deus qual que era, né? E buscando essa resposta do propósito, por que que ele me abençoa tanto, o que que ele queria com isso e tal, para alinhar o meu propósito na pessoa que já escreveu qual é o melhor propósito para a minha vida. Porque se ele tem um plano perfeito e eu alinho a minha vida nesse plano perfeito, eu vou ter a melhor vida, o melhor propósito. E eu fiquei me perguntando e questionando até um dia que eu fui numa palestra e aí veio a resposta, né? Falando, não é sobre o dinheiro. Na palestra eu estava lá com vários empresários e tal, né, numa rede de televisão que a Igreja Adventista tem, e o Thiago Nigro estava lá. E aí ele falando na palestra, ele falou exatamente isso. Não é sobre ter dinheiro. O game não é sobre isso. O game é sobre você ser um multiplicador, um gestor dos recursos que Deus te dá. E eu quero ser, né, se Deus assim permitir, e tem me abençoado e me encaminhado para isso, para que eu seja um gestor, né? Primeiro, pensei em ser um gestor de 100 milhões, e agora estou pensando em ser um gestor de 1 bilhão. Para quê? Para que eu possa abençoar pessoas, para que eu possa trazer melhoria de vida para as outras pessoas. Uma vez que parte da minha renda eu distribuo e coloco em projetos sociais constantemente, né? Percentual definido. Muito bem. 3, falta de ambição para ser mais do que se é. Eu poderia falar assim, não, eu sou um cara de 100 milhões. Não. E conforme você vai atualizando, eu falei, cara, eu fiz a conta, falei, não, eu vou chegar em 1 bilhão. Fiz a conta, falei, não, eu vou chegar. Estou preparando meus filhos para que eles deem sequência nisso e também tenham um propósito ali de multiplicar. Falta de ambição para ser mais do que se é. É o cara que, eu falei hoje na nossa live, é a pessoa que tem alergia a crescimento, né? Eu li um artigo exatamente sobre isso, né? Uma gerente, diretora, foi falar com a subordinada dela, para que ela o quê? Para que ela, né, falou, olha, você está se desempenhando muito bem, eu queria aqui, né, convidar você para essa promoção e tal. Sabe o que a pessoa falou? Que não,
que não queria ser promovido a um cargo de liderança, porque ia ter muito trabalho, porque isso, porque era melhor ficar ali com menos responsabilidade, ter qualidade de vida e tal. Ou seja, a falta de ambição. E ambição não é só sobre ser dinheiro. É o cara que treina, é o cara que é atleta, é o cara que é um jogador, é o cara que é um construtor e assim sucessivamente. Então, esses dois pontos aqui, o ponto 2 e 3, cara, a maioria para aí. E por mais que eu tenha todos esses outros aqui, ó, todos esses outros aqui, ó, todos os outros aqui, sabe o que acontece? Por conta desses dois passos aqui, a pessoa para. Às vezes eu vejo lá na academia pessoas extremamente disciplinadas, o cara vai todo dia na academia. Mas não tem ambição, não tem um propósito. Não tem propósito, não põe número. Não põe número, né? 4. 4. Você vê que aqui, ó, não, educação não se trata de diplomas. É o que eu falo da diferença. Ah, pô, o Jackson é um cara. Não, não. Eu sei muito pouco. Tem muita gente que sabe bem mais do que eu. Mas o que que eu faço aqui, ó? Aprendo e aplico. Aprendo e aplico. Tem uma passagem, uma parábola na Bíblia, né? Os dois construtores, acho que foi Jesus que conta essa parábola. Os dois. O cara, o homem que constrói a casa sobre a areia e o cara que constrói a casa sobre a rocha. E a diferença, os dois usaram o mesmo material, os dois usaram o mesmo projeto, os dois fizeram a mesma casa. E a diferença, isso é retratado nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não. Acho que João não. Mateus, Marcos e Lucas. E a diferença que fala é o quê? Que o cara que constrói sobre a rocha é aquele que o quê? Que põe em prática o que ele aprende. Os dois sabem construir, os dois sabem. E aí fala o seguinte, e um dos evangelhos fala o seguinte, que ali, que esse pôr em prática é o quê? É cavar fundo. Cavar fundo. Então, se nós queremos avançar, precisa aprender e aplicar. E aí, dona Brenda, a senhora está nos devendo aqui, né, o adesivinho lá para a gente parar de gastar. Porque já temos a meta diária, mas a gente quer o adesivinho para colar no celular lá, para a gente parar de gastar à toa. Né? Eu estou com um tênis aqui no carrinho faz uns 3 dias para ver se abaixa o preço. Né? O meu tá com furo lá, mas eu ainda tô esperando. Né? Fico lá, pô, será que preciso mesmo? Será que não preciso? Enfim. Né? Muito bem. 5, disciplina. Não avança. E aí, isso aqui se estende para várias coisas. Se estende para o ponto 4, se estende para o ponto 5. A disciplina aqui, ó, o que acontece? Má saúde. Vocês percebam que eu falo aqui sobre o programa de saúde, não cuidar da saúde, não cuidar da alimentação, não parar de tomar refrigerante, não mudar a alimentação, não mudar a dieta, falta de exercício, é um dos motivos para o fracasso. Então, obesidade não tem a ver com isso, ó, com má saúde. Que apenas 2% da população, né, tem esse tipo de problema. Eu estou ouvindo uma naturopata, aqueles tiverem curiosidade, cara, pô, tá abrindo minha mente absurdamente, absurdamente. O nome dela é uma australiana, para aqueles que queiram. Cara, é incrível, incrível. Deixa eu ver aqui o nome dela aqui.
Se eu acho aqui o nome da... Opa, não. O nome dela aqui, pois, Brenda, põe aí, ó. Bárbara O'Neill. Bárbara O'Neill. Compartilha aí, Brenda. Né? Bárbara O'Neill. Coisas assistiu sobre sistema imunológico. Cara, incrível. 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 Tá? Item 6. 7. 7. Isso aqui forma a nossa personalidade. Influência negativa do ambiente na infância. Crenças limitantes. Quando você cresce, tem remédio para isso? Tem. Mude o ambiente. Saia da casa dos pais. E se pessoas que o quê? Que tenham 2, que tenham 3, que tenham 4, que tenham 5, que tenham 6. Vinícius aí, que está no grupo M, está convidado, Vinícius. Se o senhor quiser participar no final do ano, nós temos lá uma competição. Vamos fazer um mini triatlon. São 500 metros de natação na piscina, 15 km de bicicleta e 5 de corrida. Se o senhor estiver disposto, está convidado aí a participar. Será que O segundo em lugar São está Paulo? disponível para concorrência, porque o primeiro já tem dono de novo. Estou falando desse que ano passado ele ganhou, o Vinícius. O cara tá no avião. Quero ver essa disciplina aqui nas outras coisas, hein, Bruno? Em todos. Então, gente, essa influência negativa aqui, né? Essa influência do ambiente, eu queria pôr um vídeo aqui, acho que nem todos Travou aqui? Caiu para vocês também? do Eu não estou ambiente. escutando nada, gente. Travou também. Travou, galera. Voltou? Voltou. Voltou. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O negocinho do Leandro tá aí para pôr no cabo, será? Está na mesa dele. Deixa eu pôr o vídeo aqui para vocês entenderem o poder do ambiente. Agora vai melhorar aqui. Ver se vai aqui. Todo mundo me vendo aí? Acho que agora sim. 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 Tem esse negócio, esse experimento, tem um nome chamado conformidade social, tá? Conformidade social. Deixa eu já pôr aqui para compartilhar o som. Compartilhar o som. Será que na hora que eu compartilhar já vai aparecer isso, dona Brenda? Compartilhar o áudio? Acho que sai. Hã? Aqui em cima no compartilhar. Aqui, né? Isso. Agora foi. Isso aqui é um experimento que foi feito, né? O pessoal fez aqui e tal, mas mostra o quê? A questão, né? O quanto o ambiente que nós estamos
isso dentro da empresa e tal. Por isso que a liderança é muito importante a gente estar e com quem a gente anda. E por mais que você fale assim, não, eu não sou, eu não isso, eu não aquilo, tá aqui comprovado cientificamente, né? Então eu vou colocar para vocês aqui, para vocês ouvirem aqui e verem aqui, ó. Vamos lá. Vou voltar aqui. São 3 minutinhos aqui. Question. We set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. To answer. Tá todo mundo vendo? Sim. Então vamos lá. Sim. Vamos lá nas legendas aqui. Eu vou baixar aqui. E todo mundo vendo. That question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Muito bem. Mais uma vez, taxa Selic subiu de 14. O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês Eu já tinha acharam? visto ele antes. E O realmente, grupo, a nossa família influencia a gente? As pessoas com que a gente está do lado se relacionam e influenciam a gente? Sem a gente perceber?
Tá claro para vocês que isso é científico e que se vocês andarem com determinadas pessoas, por mais que às vezes a gente resista, por isso que 99,9% das pessoas aqui no Brasil não são milionárias. Não são. Porque não é tão simples. Isso aqui é uma disruptura. A gente falar aqui, deixa eu compartilhar. A gente falar, né, de a maioria não cuida da saúde. Se você andar com quem não cuida da saúde, você não vai cuidar da sua saúde e mudar a sua alimentação. Se você não anda com gente que tem disciplina, as frases vão se repetir e a gente vai repetir essas frases. Ah, mas você quer ser feliz ou ter dinheiro? Eu quero as duas coisas. Pessoas que não põem em prática, que não têm ambição, que não têm propósito. Numa empresa, isso aqui é muito importante. Num casamento, isso aqui é muito importante. Porque somos influenciados. Numa liderança, o Vinícius está aí começando uma empresa, não sei se já tem funcionários ou não, é muito importante né? Quem está do seu lado estar alinhado nesse propósito, compartilhar isso daqui, esse objetivo claro. Porque senão o que acontece? Amanhã, essa pessoa que está desalinhada, ela vai começar a fazer o quê com os liderados dela? Ela vai começar a levantar e sentar. E o que vai acontecer com todos os liderados? Vão começar a levantar e sentar. Mas o propósito nosso aqui não é levantar e sentar. O nosso propósito aqui é deitar no chão e levantar. A empresa está indo nesse caminho. O casamento está indo nesse caminho. Então, esse alinhamento de propósito aqui, por quê? Isso daqui, ó, tem muita gente que para aqui, ó. Para aqui. Você percebe que tem alguns pilares aqui, ó, no fracasso. Ambiente, disciplina, propósito e ambição. Estão juntos aqui, ó. Propósito pequeno, vai para propósito, disciplina que reflete na aplicação, que reflete, né, no fazer o mastiga e engole, que reflete na procrastinação, que reflete na persistência, o ambiente que reflete aqui, ó, não vou andar do lado de gente negativa, né? Disciplina, ó, percebe que os erros aqui eles vão sendo agrupados, ó. Disciplina, desejo incontrolável por ter algo em troca de nada. Atalhos. Falta de decisão firme. Isso aqui tem a ver com o quê? Com propósito. Indecisão. Tem a ver com ambiente. Tem a ver com personalidade. Precisa ser tratado. Então, esses itens aqui, e que eu já vou tá indo para o final aqui, né? Medo. Medo da crítica, da pobreza, da perda do amor, da velhice ou da morte. Isso aqui tem muito a ver com estar preocupado com o que os outros pensam de você. Eu ouvi isso daqui, maturidade, né? É quando você passou do tempo de se importar com o que as pessoas pensam de você. Eu vivo dizendo para todo mundo, né? Saiba quem você é. Saiba para onde você está indo e esteja do lado, né? Que eu falo com quem você está indo é justamente o ambiente. Essa frase que é comum e dita, saiba quem você é, para onde você está indo, com quem você está indo. Isso aqui é muito importante. E aí tem os adereços, né?
Ame a você. Primeiro Deus, segundo você, terceiro próximo. Não é egoísmo, é amor a si mesmo. Entender as suas deficiências, entender as suas qualidades e ser você. Fazer a sua agenda, ser dono da sua agenda. Opa, Jackson, mas eu trabalho aqui na empresa. Alinhe o seu propósito naquilo lá. Se você está nessa empresa aqui, alinhe o seu propósito para onde está indo. Alinhe para lá. Opa, né? Porque senão, cara, você vai estar ali com um propósito diferente. Uma hora ou outra você não vai para nenhum lugar, vai perder tempo e energia. 15. Escolha errada do cônjuge. Nesse 15 aqui, eu vou me delongar um pouquinho, porque isso aqui, né? E eu sou, né? Eu já que isso aqui, tive uma experiência, né? Com o meu primeiro casamento, onde eu escolhi errado isso daqui. E quem sabe eu poderia ter ido mais, mesmo sendo 0,1%, mesmo tendo conseguido os índices, mas traz isso daqui e traz prejuízo. A escolha de um cônjuge, que é a pessoa que é o seu sócio na vida, tem a ver com o quê? Com isso aqui, ó. E com todas essas outras questões. Principalmente com isso. E é o que eu digo para todos. Vai escolher alguém para estar do seu lado, escreva lá que são meia dúzia de coisas do que é inegociável. E quando eu fui para o meu segundo casamento, né, que participa aqui com a gente, que é a Rosângela, em que eu sou agraciado de ter uma pessoa como ela do meu lado, justamente por quê? Porque não foi uma escolha emocional, foi uma escolha racional, que nem se escolhe sócio. E você coloca as coisas no papel, o que é inegociável. Inegociável não é questões obrigatórias. Inegociável não é, o cara tem que ser honesto, o cara tem que ser trabalhador. Não, isso tudo é obrigatório. Isso tudo é obrigatório. Então, se tudo isso é obrigatório, o que são questões inegociáveis? Questões inegociáveis tem a ver com propósito. Se eu tenho aqui um propósito de morar nos Estados Unidos a partir de tal ano e construir um negócio lá, isso é uma questão inegociável que eu preciso falar com a pessoa que vai entrar na sociedade comigo. Os propósito às vezes vai modificando? Vai. Porém, ali, a partir do então que você tem um sócio, você tem que estar alinhando o seu propósito com a pessoa que está do seu lado. Se você tem um propósito lá, o que é inegociável para mim? Opa, inegociável para mim é ter uma mulher de cabelo comprido. Opa, mas ela pode ter câncer no meio do caminho e perder o cabelo? Pode. Mas quando você vai escolher alguém, é alguém que, eu quero... inegociável para mim é alguém que goste de dormir com o ar-condicionado ligado no 19. Inegociável para mim é alguém que queira, nas viagens de férias, prefira viajar para praia do que para o campo, para o frio. Conversei com um empresário essa semana aí. Ele falou, Jackson, frio para mim, cara, detesto frio. Detesto frio. Né? Então, essas questões, que são poucas, né? Você precisa entender o que você está disposto a brigar. Né? O que você está disposto a brigar. Para mim, a questão, né, de ter ao meu lado uma pessoa cristã que entenda que os fundamentos bíblicos são os que regem e direcionam a vida, né, isso para mim é negociável. E tem outras questões. Então, esse aqui, repassando. Falta de propósito, falta de ambição,
É o cara que tem alergia. Melhorar, acrescer, vencer. Aprender e aplicar. Colocar em prática. Disciplina. Saúde, disciplina. Influência negativa, ambiente. Crenças limitantes. 8. Procrastinação. Disciplina. Falta de persistência. Disciplina. É o mastiga e engole. Cavar fundo. Primeiras dificuldades. Quem cavar fundo, não é qualquer ondinha que vai embora. O cara não vai se desviar. Sabe para onde está indo. Personalidade negativa, ambiente. Falta de controle. Disciplina. Só faz besteira aqui. Tá? Homem principalmente. Mulher também, hoje em dia. Desejo incontrolável por algo em troca de nada. Autocontrole, disciplina, atalhos. E 13. Decisão firme. Pessoas indecisas. Querem agradar todo mundo. Energia direcionada para todo lado. Não conseguem avançar, não conseguem dizer não. Não, não. Não. Tem gente no terceira pergunta, o cara, tá bom, vai. Aí é um pai frouxo, é uma mãe frouxa, e que cria o quê? De novo, filhos indecisos e fracos. Cria um time fraco, né? Medos. Medo é importante, só não transforma isso em pânico. Porque medo é atenção. Mas esse medo aqui que ele diz é o quê? Com o que os outros pensam. E escolha errada do cônjuge. Tá? Você vê aqui, ó, o 16 que a gente vai falar, que entra na próxima aula, tem exatamente a ver com isso. Ó. Vai ter o medo aqui, vai ter excesso de cautela. Então, o equilíbrio, né? A gente tem mais 15 aqui, que são os erros aqui. Mas o principal aqui, gente, qual é o propósito para onde vocês estão indo? Põe um número primeiro. Põe um número. Eu já tinha posto meu número. Né? E aqueles que acreditam, pergunta para Deus. É esse caminho aqui? Com quem que eu devo ir? Ó, Senhor, às vezes não consigo enxergar, me afaste aqui que eu não tenho que estar junto. Mas é simples, se você tem ali já definido para onde você está indo, né? Não adianta, cara, quero melhorar meu corpo e só vou com gente que come fast food, cara. Não adianta. Não adianta. A conformidade social, o levantar e o sentar vai ser inevitável. Inevitável. A questão social se torna inevitável. Então, tem amigos que se preocupem com a saúde, tem amigos, se você que é um cara que quer dormir cedo, tem amigos que procuram horário, tem amigos que procuram prosperar. E assim, sucessivamente, as comunidades. As comunidades permitem a gente avançar. Por que que as igrejas, as grandes denominações, acabam perpetuando? Justamente por quê? Porque tem um propósito e ali vai ter a repetição. A repetição, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição. E quebrar os paradigmas, a depender de onde a gente está, vão limitar a gente. Vão atrasar e vão impedir da gente enxergar algo que deve ser enxergado. E você viu que eles trouxeram um cara lá que era o revoltado. Mesmo um cara revoltado, o cara do contra ou não, meu amigo, demora um pouco mais ou menos, o cara cede. É por isso que, quando o governo, quando o movimento quer ser feito, o que acontece? É na televisão, é nos filmes, é em todo lugar, por mais que você não perceba, isso está entrando na sua mente. Até se tornar natural. Até a gente entender que isso não tem problema.
né? Muito bem, gente. Dúvidas, perguntas? Muito bem. Vamos colocar em prática. Mudem o ambiente de vocês. Estejam com pessoas que queiram ir para esse mesmo lugar. A gente está com um grupo aqui, né, onde a gente pode ali, né, chamar, perguntar, né? Jacques, pô, estou começando a investir. Aonde eu devo investir? Né? O que eu posso buscar de melhor e tal, e assim sucessivamente, né? Tem algumas boas oportunidades surgindo aí, né, de investimento, que estão com taxas muito boas, né? Então, quiserem, me chamem no privado, que eu ajudo vocês aí. Ok? Gente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu vi que o Nubank está oferecendo CDI a 115%. Alguém já chegou a analisar para ver qual que é a pegadinha? Alguém chegou a aplicar e etc? Tem um limite, na maioria tem um limite pequeno de aplicação, né? Mas você precisa ver o range de risco e tal, mas é mais para atrair, tá? Ele te limita, a XP já fez isso também, a XP já fez com 200% CDI, mas às vezes é por um limite, às vezes é 2, 3 mil reais que você pode aplicar, tá? Mas se tiver melhor, avise-nos aqui, que aí todo mundo vai para lá. É uma boa taxa. É ótimo, tá bom, obrigado. Tá bom? Gente, obrigado, boa noite, boa semana, vamos nos falando.